Fala pessoal, vamos a mais uma aula de noções básicas de matemática financeira, nossa aula número 3. Hoje iremos falar sobre aumentos e descontos. Vamos lá. Então, suponhamos que você tem uma mercadoria onde o valor inicial a gente vai chamar de V0, certo? O custo inicial dessa mercadoria. E ela sofre um aumento ou um desconto, segundo um percentual I. Então, como obter seu valor final? Que a gente vai chamar de VF, certo? Nós temos aqui o valor dela inicial, está lá uma mercadoria na prateleira. Bom, aquela mercadoria ela vai sofrer um desconto, por exemplo, caso você pague à vista, ou sofrerá um aumento caso você resolva parcelar. A gente vai ver como calcular isso aí, certo? A gente vai chamar esse valor final de valor F. Gostaria de dizer a vocês o seguinte, de lembrá-los que inicialmente aqui a mercadoria ela vale 100%, certo? Ela não sofreu nenhum aumento, nenhum desconto, então ela equivale a 100%. O todo dela no momento aí é 100%, ok? Então, neste tipo de problema, vamos utilizar os conceitos de fator de aumento e fator de desconto. Vamos entender o que é isso. Fator de aumento. Olha, um produto que custa R$300 sofre um aumento de 15%. Quanto ele passa a custar? Olha só, pessoal. Inicialmente, R$300. Então, isso aqui equivale a 100%. Se sofre um aumento, então vai esse valor aqui, certo? Esse custo inicial ele vai valorizar. Então, já não vai ser mais 100%. Depois desses 15%, ele vai passar a valer 115%, porque vai aumentar 15%. Então, basta você pegar a porcentagem inicial que ele valia antes aqui de sofrer qualquer alteração de preço, ele vale 100%. Já que é um aumento, então ele vai passar a valer 115% desse valor aqui. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Nesse caso, podemos dizer que o valor final dele, o preço final dele vai ser 115% do preço inicial, já que vai ter um aumento. Então a gente soma o percentual dele inicial, que é o 100%, mais o que vai aumentar, ok? Beleza, então nesse caso, nós sabemos 115% de 300, 115% é a mesma coisa que 1,15. Jefferson, como é que eu encontro isso aqui? 115 dividido por 100 dá 1,15 vezes 300. E se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou encontrar R$345. Ok? Então, o objeto vai passar a custar R$345. Certo? Beleza. Bom, esse número aqui, o número 1,15, a gente chama de fator de aumento. Certo? Esse 1,5 foi o número que a gente multiplicou o preço, o valor inicial, para poder encontrar o novo valor, ok? Então, esse 1,5 a gente chama de fator de aumento, ok? Beleza. Vamos aí, exemplo, um percentual de 5, um aumento de 5%, significa dizer o seguinte, que I é igual a 0,5. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que o fator de aumento vai ser 100% mais 5%, isso aqui vai dar 105%. Certo? No caso aqui 105%, não coloquei aqui, vai 105%, que vai ficar 1,05, basta dividir 105 por 100, ok? E perceba que 1,05 é a mesma coisa que 1 mais essa taxa aqui, mais o I que é 0,05, ou seja, para você encontrar o fator de aumento, basta você somar o 1 mais a taxa, certo? 1 mais a taxa, ok? Jefferson, mas por que 1? 100%, gente. É 100 dividido por 100, que dá 1. Mais a taxa, que se for 5%, então, que é 0,05. Ok? Então tá aí. Se for 32%, gente, da mesma forma, certo? 132%, olha, vai dar 1,32, que é a mesma coisa que 1 mais, olha, perceba, se eu somar 1 mais 0,32, olha, eu vou encontrar 1,32. Isso aqui é o fator de aumento. Então, o fator de aumento, na verdade, vai ser sempre 1 mais I, certo? Outro aumento aí, gente. Então tá aí, perceba, em todos os casos, é fator de aumento 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, ok? Então, de maneira geral, se uma medida
aumenta segundo uma taxa percentual I, o fator de aumento é dado por essa fórmula. O fator de aumento é igual a 1 mais I. Ok? Beleza. Então, e como é que vai ficar o valor final da mercadoria? Olha, nós sabemos que o valor inicial da mercadoria está representado por V0. Então, se tem um aumento I, então o valor final vai ficar assim, olha. A gente já viu que fica da seguinte forma. O valor final é o valor da mercadoria vezes o fator de aumento. Mas o que acontece? Vai ficar o seguinte, o fator de aumento a gente viu que é quem? Que é 1 mais I. Então, vai ficar V0 vezes 1 mais I. Certo? Beleza. Tá aí, gente. Então, a gente tem uma formulazinha aí básica, certo? Quem optar em usar a fórmula, resolve aplicando a fórmula. Quem não, pode resolver montando o passo a passo como a gente fez há pouco, ok? Que na verdade, isso aqui é justamente derivado do passo a passo que a gente viu há pouco. Tudo bem? Beleza. Exemplo, um comerciante vende um tênis por 65 à vista, pagando com um cheque pré-datado para 30 dias. Ele aumenta 12%, qual será o preço do tênis? Então, gente, é só fazer aqui, ó, o valor final vai ser igual a 65, que é o valor do tênis, 1 mais I. I, gente, é 12%, que vai dar 0,12. Então, 1 mais 0,12. Vamos ver. Tá aí. Tá vendo aí? 1 mais 0,12. O valor inicial do tênis é 65. A taxa é 12%, que é o mesmo que 0,12. E o valor final vai ser quem? Não sei. Então, resolvendo isso aí, gente, vai ficar 65 vezes 1 mais 0,12 é 1,12. Ok? Na verdade, vai ficar como 72,80, certo? Se eu perguntasse para vocês de quanto foi o aumento em reais, nesse caso aqui, gente, era só diminuir aqui, né? Era 72,80 menos 65, não era isso? Beleza. Uma loja vende um CD por 20 com lucro de 20% sobre o preço de custo. Qual era o preço de custo? Então perceba, isso aqui já é o valor final, olha, porque vende por isso aqui. Então isso aqui já é o, certo? Então, obteve um lucro de 25% sobre o preço de custo. Não sabemos quanto é o preço de custo. Agora, não sabemos quem é V0. Então, a gente vai ter VF, V0 eu não sei. Vou substituir o restante. Vai ficar assim, olha. VF é igual a 65. Eu copiei, gente. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver se... esqueçam isso aqui, olha, na verdade, esqueçam isso, porque lá na hora eu copiei o problema, né? Então, o que acontece? Esquece isso aqui, certo? Esquece isso. Então, o valor final é quem? É 20, não é isso? Igual o valor inicial, eu não sei. E somando, na verdade, isso aqui era para ser, gente, isso aqui é para ser 20, ó, isso aqui é para ser V0, certo? Então, somando 1 mais 0,25, olha, que é a taxa, vai dar 1,25. Vai ficar como, gente? Olha, 1,25 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 1,25. Ou seja, V0 é 16. O que acontece? O tênis antes custava R$16. Aumentou 25%, foi para R$20. Certo? Tá aí, pessoal. Então, assim, lembrando que aqui, olha, aqui vai ser 20, certo? Aqui vai ser V0. Ok? Então, lembrando isso aqui, ó. O restante está tudo certinho. Certo? Vamos só ao próximo. E o fator de desconto, gente, é semelhante. Só que antes a gente fazia o quê? Se eu tinha uma taxa, se aumentava 15%, ao 100% eu somava, né? Agora eu vou subtrair, certo? Então, se um produto custa 250, esse 250 aqui corresponde a 100%. Sofre um desconto. Desconto é uma desvalorização do preço, certo? Então, sofre um desconto de 14%, quanto ele passa a custar? Bom, se antes custava 100%, então agora vai passar a valer em percentual 100 menos 14%. Vai dar justamente 86%. Essa é a taxa, certo? Que a gente vai pagar agora pelo produto. Então, nesse caso aí vai ficar 86% de 250. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar 215. Tá aí. Então, como houve uma desvalorização de 14%, certo? O que acontece? Eu vou pagar 215. Então, toda vez que você tem um desconto na mercadoria, certo? Ela foi desvalorizada, certo? Ela foi desvalorizada. Aí você paga um preço menor, ok? Toda vez que há um aumento, eles supervalorizaram a mercadoria, você vai pagar um preço maior, certo? Então, vamos lá. O fator de desconto é representado por FD,
certo? Esse 0,86, ou seja, quando eu multipliquei o preço por esse fator aqui, eu encontrei o novo valor, certo? O valor final, ok? Muito bem. Então, de maneira geral, se uma medida sofre um desconto segundo um percentual I, o fator de desconto é da seguinte forma: FD é igual a 1 menos I. Lembrando que naquela hora, anteriormente, eu fazia o quê? 1 mais I, né? Somava. Agora eu subtraio, certo? Beleza. E o valor final vai ser justamente isso aqui, olha. V0 vezes 1 menos I. Ok? Tranquilo. Então, e o cálculo de percentual de aumento ou desconto, certo? Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, eu quero saber o percentual. Se houve um aumento, então, de quanto foi o percentual desse aumento ou desse desconto? Então vamos descobrir isso agora, ok? Então suponhamos que a comparação do valor final VF com o valor inicial de uma medida nos dá o fator de aumento ou de desconto, conforme o caso. Essa comparação é obtida dividindo-se o valor final pelo valor inicial. Então, olha só, quando você divide o valor final pelo valor inicial, se o valor for maior do que 1, então você vai ter um fator de desconto. Olha, desculpa, fator de aumento, certo? Ok? Então, se for maior do que 1, vai ter um fator de aumento. E a gente já sabe que o fator de aumento é dado como 1 mais I. Ok? Se você, ao dividir, encontrar um valor menor do que 1, então você vai ter um fator de desconto. E a gente sabe que o fator de desconto é igual a quem? A 1 menos I. Certo? Então, tá aí. Lembrando o seguinte. Aqui nesse caso eu estou calculando o percentual do valor final, certo? Do valor final em cima, certo? Em cima do valor inicial, ok? Então, se o valor for maior do que 1, então houve um aumento. Se for um valor menor do que 1, houve um desconto, certo? Vamos ver? Exemplo. Uma loja aumentou o preço de um liquidificador de R$ 35 para R$ 40,60 e reduziu o preço de uma TV de 840 para 739,20. Quais foram os percentuais de aumento do liquidificador e o de desconto da TV? Ok? E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, gente, eu tenho que o valor inicial do liquidificador é 35, o valor final é 40,60. O que é que eu faço, gente, aí? Vou dividir, né? Então, o valor final pelo valor inicial, olha só, vai ser 40,60 dividido por 35,00. Nesse caso aqui, gente, eu coloquei todo mundo, certo? Porque o que acontece? Aqui os centavos é diferente de zero, olha. Então, olha, aqui tem duas casas decimais, aqui tem duas casas decimais. Você pode desprezar, fica 4.060 dividido por 3.500. Elimina as vírgulas, já que tem duas casas decimais e duas casas decimais. Se eu dividir isso aqui, eu vou encontrar 1,16. Gente, aqui já dá para vocês dizerem quanto foi esse fator aí de aumento. Deu maior do que 1, não foi? Então, isso aqui, olha, deu maior do que 1, passou 0,16, olha, que é 16%. Então, nesse caso aí, se você não consegue visualizar direto, você pode fazer assim, o fator de aumento é igual a 1 mais I. Ou seja, o fator de aumento foi 1,16 igual a 1 mais I, né? Então, nesse caso aqui, 1,16 menos 1 igual a I. Nesse caso, a taxa aqui é 0,16, que é justamente 16%. Aumentou 16%, certo? Aumento de 16%, ok? Então, se você encontra aqui, olha, 1,16, então você já sabe. Aumentou 16% a taxa, certo? A taxa. Isso aqui é o fator de aumento, ok? Beleza. Fator de aumento porque é maior do que 1, certo, gente? E o da TV aqui agora, né, gente? Da mesma forma, VF dividido por V0. O que acontece? Olha, eu vou dividir, olha, elimino as vírgulas, fica dessa forma, e dividindo deu 0,88. Perceba que o valor é menor do que 1. Então, o que acontece? O fator aqui é de desconto. Então, nesse caso, vai ficar como? O fator de desconto é igual a 1 menos I. Gente, aqui para 100%, falta quanto, hein? 12, né? Então, já dá para você saber que aqui foi 12%, certo? Então, mas vamos lá. 0,8 igual a 1 menos I. Olha, eu passei I para cá, vem positivo. 1 eu deixei, 0,88 está aqui. Certo, gente? Isso aqui vai dar 0,12. E nós sabemos que 0,12 é 12%. Esse fator é o quê? Um desconto de 12%, né, gente? Tá aí, pessoal. Ok? Muito bom. Vamos para o próximo. Aumentos e descontos sucessivos. Olha só, isso é interessante.
Quando eu trabalhei com vocês juros compostos, certo? Com taxas diferentes, eu percebi que as pessoas fizeram dois cálculos sem necessidade. Então é importante que vocês vejam isso aqui para que vocês percebam como isso aqui é tranquilo. Olha, aumentos e descontos sucessivos. Como assim? Suponhamos que uma mercadoria ela sofreu um aumento em um mês, no outro mês ela sofreu um desconto. Você pode fazer isso aí direto. Não precisa você fazer um cálculo e depois fazer o outro, certo? Desde que o que queira seja o preço final, o valor final depois da segunda capitalização, vamos dizer assim, ou descapitalização. Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Muitas vezes um valor sofre vários aumentos ou descontos sucessivos, ou aumentos e descontos sucessivos também, certo? No caso, o valor final é obtido multiplicando-se o valor inicial pelos sucessivos fatores de aumentos ou de desconto. Olha só, vamos aqui para um exemplo. Uma indústria produziu em janeiro 1.500 unidades de certo produto. De janeiro para fevereiro, sua produção aumentou 12%. De fevereiro para março, teve redução de 10%. Quantas unidades foram produzidas? Ok? Então tá aí. Vamos lá? Vamos descobrir. Então, o que é que acontece aí? Olha, de janeiro para fevereiro houve um aumento. Então, o fator de aumento foi 112%, que é 1,12, certo? E agora aqui, de janeiro para fevereiro, não é isso? Agora, de fevereiro para março, teve uma redução de 10%. Então, nesse caso, tem uma redução, fator de desconto, né, gente? Redução de 10%, então o fator de desconto vai ser quem? 90%, que é igual a 0,9. E aí, como é que eu vou fazer esse cálculo? Gente, basta você fazer o seguinte, olha. E a produção total foi quanto? Eu não sei, certo? Vou chamar de X. Como é que eu vou calcular isso aí? Esse valor final, certo? Então, X vai ser igual a 1.500, que era a quantidade que tinha, vezes 1,12 vezes 0,9. No final, foram produzidas, certo? Quanto? 1.512 unidades, certo? Então tá aí, gente. Ok? Então nós temos aí um problema envolvendo descontos sucessivos, certo? Pode ser descontos sucessivos, aumentos sucessivos ou descontos e aumentos sucessivos, certo, gente? Então tá aí. Essa foi mais uma aula. Na próxima aula a gente dá continuidade e agora vocês vão fazer algumas atividades. Ok, pessoal? Então até o nosso próximo encontro. Abraço a todos e a todas.